Olá, caros colegas professores e professoras, como é que vocês estão? Espero e desejo que vocês estejam muito bem. Vamos lá para o segundo vídeo da série Formação Continuada. Hoje nós vamos falar sobre os jogos como recurso pedagógico para nós atuarmos no ensino fundamental. Lembrando que o ensino fundamental ele é dividido entre Fundamental 1, que tem aí do primeiro ao quinto ano, e Fundamental 2, do sexto ao nono ano. Então, crianças de 6 até os seus 10 anos e depois dos 11 até os 14 anos. Esse vídeo da série de formação continuada tem o objetivo de contribuir, né, e a gente poder compartilhar na nossa rede conhecimento e fazer pedagógico. Aproveitando, convido a todos vocês para seguir a Imoie nas redes sociais. Professores, vai aqui uma pergunta. Vocês têm o hábito de usar jogos na sala de aula? Não só para matemática, mas para as demais disciplinas. Quando eu falo em jogo, eu já tenho que entender que o jogo tem uma ligação direta com a diversão. Ah, vou jogar, eu sou um aluno bem introspectivo, já me remete à diversão. E se remete à diversão, provoca uma sensação de prazer no meu aluno. Mas o jogo, ele não pode ser condicionado aos 50 minutos de aula. Esse jogo tem que ser confeccionado, se não tiver, né, o jogo em si, ele tem que ter um tempo de confecção, ele tem que ter um objetivo, mas mais do que isso, se você tiver que utilizar ele como recurso, ele é um recurso de apoio ao conteúdo que você está trabalhando. Vou dar um exemplo prático. Eu estou lá no terceiro ano do ensino fundamental 1, é o último ano do período de alfabetização, e todos os meus alunos adoram brincar de dominó. Eu não vou simplesmente, para corrigir uma atividade, colocar um dominó para eles brincarem a esmo, sem objetivo nenhum. Nós podemos fazer um jogo de dominó de revisão de palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, por exemplo. É um recurso. Com isso, você pode trabalhar a contagem e também a língua portuguesa. Eles se apropriarem da escrita, né? Das sílabas, o uso das sílabas. Mas não é só você colocar isso, ao invés de você trazer um dominó pronto, para que eles fiquem, né, dispersos, ou até mesmo você possa deixar aquele jogo para eles, para você ir fazer uma outra atividade que é sua, uma outra atividade pedagógica que você pode fazer em um outro determinado horário. Eu acho que é importante, professor, que você entenda a importância desse dominó. Esse dominó tem que estar dentro do seu planejamento, tanto a preparação, quando você não tem um jogo. De repente, você trabalha em uma escola que não tenha o dominó, ou que tenha um só. Então, você vai reunir essa turma em grupos. Os grupos vão preparar os dominós. Na preparação desses dominós, você já vai explicar para ele os objetivos. Os objetivos têm que estar alinhados, né, às competências que a BNCC exige que sejam desenvolvidas nessa criança. Se ela está no terceiro ano, no período de término, né, de alfabetização, ela está aí na transição entre 8 e 9 anos de idade. E por que que você vai passar para ela esse jogo? O que ela vai aprender com aquilo? Eu dei o exemplo para vocês da sequência de números ou de alguma operação matemática e da construção de frases onde elas vão perceber as questões de sílabas. Olha quanta coisa dá para se trabalhar. Mas mais do que isso, é importante que nós, enquanto professores, nós saibamos tudo aquilo que é de recurso e que pode ser utilizado. Eu estou falando de um jogo de dominó, mas vamos pensar num jogo da memória para os alunos do ensino fundamental 2, mais precisamente os alunos do sexto ou sétimo ano. Eu vou trabalhar jogo da memória dos rios brasileiros. Ah, mas eu preciso de estudar e decorar rios? Não. Nós vamos passar para eles a importância que a vegetação tem para manter o equilíbrio ecológico da região onde eles estão. Depois você passa para uma região maior, que é o estado, e do país como um todo.
para depois, em um outro momento da educação, ele vai estudar essas questões aí com relação ao mundo, ao nosso planeta. Mas vamos tentar começar do micro para ir para o macro. Se eu colocar um jogo da memória falando dos rios que tem aqui na cidade de São Paulo, muitos deles vão ficar. Vamos tentar montar o jogo da memória. Muitos deles vão ficar quebrando a cabeça para montar, porque tem muitos rios que passam por baixo de galerias de grandes avenidas que nós temos aqui. Um exemplo disso, nós temos um rio que passa por debaixo de galerias numa região, numa determinada região da Avenida 9 de Julho, ali na região central, que é o Rio Saracura, que tem uma grande importância para aquele bairro, que é o bairro da Bela Vista, e através disso tem todas as importâncias culturais. Então, se você formar uma atividade colocando a importância desse rio para aquela região e todo o processo histórico de formação da Bela Vista, da região das grandes fazendas de café, de todo o público, né, que está naquele entorno hoje, mas a história de todos aqueles que começaram, né, aquela região, né, aí você vai encontrar famílias, você vai encontrar os comércios que também são responsáveis, você vai encontrar a história de bastante pessoas que na verdade construíram, né, aqui a nossa cidade, negros, indígenas e também mestiços que vieram, né, para cá para trabalhar nas fazendas de café aí no século XIX, começo do século XX. Enfim, tem várias coisas. Você pode ensinar com isso, reforçar os conhecimentos de língua portuguesa. Eles podem escrever, né, produzir um texto narrativo. Você pode trabalhar também as contagens desses rios e os seus afluentes. Você pode trabalhar essa questão da geografia, que é a questão da localidade. Você pode trabalhar a questão de história, com todo o período da história do Brasil. Então, tem várias coisas, professor, que através de um jogo de memória, que não necessariamente você vai trazê-lo pronto, é importante você despertar a curiosidade e a criatividade no seu aluno. Ah, mas eu tenho material, eu tenho recurso. Se houver a possibilidade, divida com eles isso. Ó, eu, professor, vou trazer as cartolinas. Ah, professor, mas eu tenho umas caixas de papelão em casa. Ah, professor, mas eu tenho umas tampas de garrafa. Trabalhem também a possibilidade de os alunos serem protagonistas para ter o recurso material, para trazer esse recurso material, que vai despertar interesse pela aula. Mas, Wilson, eu acho que você está falando algo que está fora da minha realidade e da minha prática. O que possivelmente está fora da sua realidade e da sua prática? Comente nas nossas redes sociais. Ah, minha escola não tem uma formação continuada como a que você está passando. É para isso, né, que eu novamente convido vocês a seguir as nossas páginas, porque a Imoê, promovendo uma discussão como essa, também tem cursos para te auxiliar com relação a isso, já que a escola, né, a instituição a qual você está, não tem essa possibilidade. Mas você está, de fato, antenado com as mudanças que a educação tem promovido? Se não, novamente, é para isso que a Imoie está aqui para te auxiliar. Continuando o nosso vídeo falando sobre essa formação continuada, que é o uso de jogos no ensino fundamental, quando eu entendo a funcionalidade dos jogos e percebo dentro do meu planejamento o que eu posso trabalhar, o que dá para ser trabalhado, eu vou orientar os meus alunos. Eu não posso chegar simplesmente e colocar ou trazer aquele jogo sem orientá-los antes, sem programar, sem planejar. É importante que aquela aula você estude, reserve aí uns 10 minutos que seja, né, anterior a você entrar em sala de aula, você está aplicando aquele conteúdo, para você trabalhar ali como é que você vai dar toda a trajetória, dar a sequência daquela aula. Por exemplo, se você for montar um jogo de memória de tabuleiro, você vai precisar muitas das vezes de mais do que uma aula. Mas você precisa de organizar, você precisa de ter os recursos e utilizá-los da melhor forma. Porque se você não conseguir dar um direcionamento, fica muito difícil, né, para o aluno compreender, para o aluno terminar, fazer de fato, né, organizar tudo direitinho e você aproveitar esse tempo. Sempre trabalhe com um tempo de 3 a 4 aulas dentro do seu planejamento para confecção, apresentação, a avaliação e também um feedback dos seus alunos. O que vocês conseguiram absorver? Vai aqui uma dica, professor. Grave, peça para alguém
né, um aluno que goste bastante, ou até mesmo se você tiver um outro colega ou um outro profissional, peça para gravar uma parte de você desenvolvendo, de você passando essa aula para os alunos, dos alunos desenvolvendo e você orientando, também do momento em que eles forem apresentar e do momento que for dado o feedback. Com isso, você começa a aprimorar a sua prática dentro de sala de aula para os próximos anos. Todas as vezes que você for recorrer a esse vídeo, você vai sempre mudando aquilo realmente que não está positivo, que não é legal na comunicação, na abordagem, né? Até mesmo no jogo, que precisa ser mudado ou não. Com este vídeo, isso é um recurso, uma ferramenta, que é a visualização. A partir do momento que eu me vejo, eu consigo entender e também eu escuto o meu feedback, eu consigo entender o que é positivo e o que eu posso tirar. O que não está dando certo e analisar o que os meus alunos estão trazendo para que aquela aula fique mais interessante. Eu gostaria de agradecê-los aí para mais um vídeo da nossa série Formação Continuada. Até a próxima semana. Siga-nos nas redes sociais.